Cada verdade divina manifestada é uma nova festa que, somando-se à sua felicidade, Deus se deleita e faz deleitar. A divina vontade, chamada pela criatura, esvazia os seus atos do que é humano e os preenche do que é divino. 18 de novembro de 1927. Sentia-me aflita pelas habituais privações do meu doce Jesus, mas toda abandonada no seu amável querer. Então pensava comigo, nestes dias, o meu sumo bem Jesus não me disse nada. Tudo foi silêncio profundo. Apenas algum movimento dele senti no meu interior, mas sem uma só palavra. Enquanto pensava isso, ele se moveu em meu interior e me disse: minha filha, quando Deus não manifesta novas verdades, a vontade divina está como suspensa. Não acrescenta outros bens às criaturas. Por isso, nem para Deus, nem para a criatura, há a festa que cada verdade traz consigo. E eu, ao ouvir isso, disse: para ti é sempre festa, porque tens contigo todas as verdades. A festa interrompida é para a pobre criatura, que não possui a fonte de todas as verdades. Quando o Criador não lhe comunica novas verdades, as novas festas ficam suspensas para ela. No máximo, desfruta das festas já comunicadas por ti. Mas as surpresas das novas festas não estão em seu poder, como estão no teu. E Jesus acrescentou: filha minha, certamente, para nós é sempre festa, e ninguém pode sequer ofuscar o oceano das nossas alegrias e felicidades sem fim, que o nosso ser divino contém em si mesmo. Mas existe uma festa que se forma no ato, quando o nosso ser divino, transbordando de amor pela criatura, manifesta as suas verdades. Ver a criatura duplamente feliz, tantas vezes mais feliz, quantas forem as verdades que lhe manifestamos, é para nós uma nova festa. Manifestar as nossas verdades que jorram da fonte das nossas alegrias. Preparar a mesa da nossa felicidade para a criatura que as acolhe. Vê-la festejar conosco, sentada à nossa própria mesa, alimentando-se do nosso mesmo alimento. Isso é, para nós, uma nova festa. As festas e as alegrias nascem das comunicações. O bem isolado não produz festa. A alegria sozinha não sorri. A felicidade sozinha não banqueteia, não se exulta, e depois, com quem deve festejar, sorrir e banquetear, se não encontra com quem compartilhar. Por isso, a união forma a festa, tornar contente outra criatura forma o próprio contentamento. Eis porque, se bem que as nossas novas festas jamais nos faltem, falta-nos a nova festa que não damos à criatura. Se soubesses a nossa alegria e felicidade, ao ver a tua pequenez sentar-se à nossa mesa, alimentar-se das verdades do nosso supremo querer, sorrir diante da sua luz, tomar das nossas alegrias para depositá-las em ti mesma, embelezar-te com a nossa beleza e como inebriada de tanta felicidade, ouvir-te repetir: quero o reino do teu fiat. Quererias revirar céu e terra para pedir-me o meu fiat, para obter o intento e para fazer o quê?
para tornar feliz da tua própria felicidade toda a família humana. Parece-te que a tua festa não está completa se não tornas felizes os outros com a mesma felicidade que possuis em virtude da minha vontade. Se pudesses dar a conhecer a todos o que conheces dela e fazer todos saborearem a felicidade que ela contém, não seria isso uma festa a mais para ti? E não te sentirias duplamente feliz pela felicidade alheia que comunicaste? E eu respondi, certamente, amor meu, se eu pudesse envolver a todos no teu santo querer, como seria mais feliz e contente? E Jesus, pois bem, assim sou eu. A nossa felicidade, que jamais se exaure e que sempre nos mantém em festa, a nossa festa se somaria à felicidade da criatura. Por isso, quando te vejo suspirar por minhas verdades para conhecê-las, eu me sinto atraído a manifestá-las e digo: quero desfrutar da minha nova festa com a pequena filha minha. Quero sorrir com ela e inebriá-la da minha própria felicidade. De modo que, nestes dias de silêncio, faltou a ti a nossa nova festa, e faltou a nós a tua. Depois fez silêncio e acrescentou: filha minha, assim como te decides a derramar-te no meu fiat divino e a formar nele os teus pensamentos, palavras e obras, assim fazes o chamado à minha vontade, e ela, sentindo-se chamada, responde refletindo a sua luz no teu ato, e com a sua luz tem a virtude de desviar aquele ato de tudo o que nele possa haver de humano e preenchê-lo de tudo que é divino. Portanto, o meu querer sente-se chamado pelos teus pensamentos, pelas tuas palavras, pelas tuas mãos, pelos teus pés, pelo teu coração. E ele reflete a sua luz em cada um deles, esvazia tudo e forma neles a sua vida de luz. E como a luz contém todas as cores, assim o meu querer divino põe uma cor divina nos pensamentos, outra nas palavras, outra nas mãos, e assim por diante, em todos os teus atos. E à medida que os multiplicas, ela multiplica as suas cores divinas, investidas da sua luz. Ó, como é belo ver-te revestida de tantas variedades de cores e matizes divinos, quantos são os pensamentos, atos e passos que fazes. Todas essas cores e essa luz divina te dão tal beleza que é um encanto ver-te, e todo o céu desejaria fruir dessa beleza com que o meu fiat investiu a tua alma. Por isso, o teu chamado à minha vontade divina seja contínuo. O fiat divino tem o primado em todos os atos de Luísa. Sente seguro, ela nada lhe rouba, mas lhe dá honras divinas. Todo o céu faz eco à oração que pede o reino de Deus, que diz respeito à própria vida de Deus. 23 de novembro de 1927. O meu abandono no fiat divino é a minha única vida. O meu apoio, o meu tudo. Meu doce Jesus se esconde cada vez mais. E eu fico sozinha com esse querer tão santo, imenso, potente, que a cada movimento lança e irradia de si um mar de luz, formando ondas luminosas e intermináveis. Minha pequenez se perde, embora eu compreenda
que tenho muito a fazer para seguir seus atos inumeráveis nesse mar tão vasto. E perdendo-me no fiat divino, pensava comigo: ó, se eu tivesse comigo o meu doce Jesus, que conhece todos os segredos do seu querer. Eu não me perderia e seguiria melhor os seus atos intermináveis, mas sinto que, de verdade, ele já não me quer o bem de antes. Ainda que me diga que isso não é verdade, eu vejo os fatos e as palavras diante dos fatos. Não tem valor. Ah, Jesus, Jesus, eu não esperava de ti essa mudança que me faz sentir uma morte contínua, tanto mais sabendo que deixar-me por tanto tempo sem ti me custa mais do que a própria vida. Mas enquanto pensava nisso e em outras coisas, meu amado Jesus moveu-se em meu interior e me disse: filha minha, minha pequena filha, por que temes? Por que duvidas do meu amor? E depois, se te perdes, é sempre no meu querer que permaneces, jamais fora dele. Nem eu poderia tolerar que saísses um só passo dos seus confins. Não, não. A pequena filha da minha vontade estará sempre em seus braços. E depois, como poderia eu não te amar, se vejo em ti o primado do meu fiat, em todos os teus atos? Não o vejo periclitante, como nas outras criaturas, nem sufocado em todos os seus atos, porque, não lhe dando o primado, ele está sempre em perigo no meio delas, a quem lhe rouba os bens, quem ofende a sua luz, quem o desconhece e o calca aos pés, não lhe dando o primado, ele se encontra como um rei a quem, por não prestarem as devidas honras, os súditos maltratam e querem expulsar do próprio reino. Que dor! Em vez disso, na minha pequena filha, a minha vontade divina está em segurança. Não sofre perigo em teus olhares, porque em todas as coisas criadas, ela contempla os véus que ocultam a minha vontade. E rasgando esses véus, encontra reinante em toda a criação. Beija, adora, ama e segue os seus próprios atos, pondo-se em seu cortejo. Não sofre perigo nas tuas palavras, nas tuas obras. Em tudo, porque lhes dás o ato primeiro em todos os teus atos. Ao dar-lhe o ato primeiro, confere-se-lhe honra divina, ela se reconhece rainha de tudo, e a alma recebe como coisa própria os bens do seu Criador. Assim, para ela, a minha vontade não se encontra em estado periclitante, mas em segurança. Não se sente roubada na luz, no ar, na água, na terra, porque tudo é seu. Ao contrário, quem não a faz reinar despoja por todos os lados, e ela permanece em contínuo perigo. Depois disso, tendo continuado o meu giro no fiat divino, eu recolhia todas as coisas criadas, nas quais dominam todos os atos do fiat divino, e recolhendo tudo junto, o céu, o sol, o mar e toda a criação, levava tudo diante da suprema majestade, para cercá-la com todas as suas obras e fazer com que os próprios atos da sua vontade pedissem o reino do fiat divino sobre a terra. Mas enquanto fazia isso, meu amável Jesus moveu-se no meu interior e me disse: filha minha, escuta como todo o céu faz eco à tua demanda, e os anjos, os santos, a soberana rainha,
repetem entre si: Fiat, fiat voluntas tua, assim na terra como no céu. Como se trata de uma demanda do céu, é um reino que interessa a todos. Portanto, se sentem no dever de pedir aquilo que tu queres, sentem em si a mesma força da potência da minha própria divina vontade, da qual todos são animados e repetem: a vontade do céu seja uma com a da terra. Oh, como é belo, como ressoa harmonioso, quando um eco da terra investe todo o céu e forma um só eco, uma só vontade, uma só demanda. E todos os bem-aventurados, tomados de admiração, dizem entre si: quem é esta que leva todo o cortejo das obras divinas diante da divindade e com a potência do fiat divino que possui, nos arrebata a todos e nos faz sentir um reino tão santo? Ninguém teve tal potência, ninguém até agora havia pedido o reino do fiat com tamanha potência e império. No máximo, uns pediram a glória de Deus, outros a salvação das almas, outros ainda a reparação de tantas ofensas, todas obras que se referem às manifestações externas de Deus. Pedir, ao contrário, o reino do querer divino diz respeito às suas obras internas, aos atos mais íntimos de Deus e à destruição do pecado. Não se trata apenas de salvação, mas de santidade divina nas criaturas. É a libertação de todos os males espirituais e corporais. É transportar a terra ao céu para poder fazer descer o céu à terra. Por isso, pedir o reino da minha vontade divina é a maior coisa, mais perfeita, mais santa, e por isso todos reverentes respondem ao teu eco, e ressoa na pátria celeste a bela harmonia, fiat voluntas tua, assim na terra como no céu. O querer divino dá à alma a fecundidade divina para gerar nos outros aquilo que ele possui. A Santíssima Virgem pode assim gerar o Verbo eterno em si e em todos, e gerar todos no fiat divino, para obter que Deus conceda o seu reino, como já concedeu a redenção. É necessário mover Deus a dá-lo, e quem o pede o possua. 27 de novembro de 1927. O meu abandono no querer divino é contínuo, e embora muitas vezes me esconda e me eclipse o meu amado Jesus, minha vida, meu tudo, ele jamais se esconde, a sua luz é permanente em mim. E parece-me que ainda que quisesse esconder-se, não poderia, porque, estando a sua luz em toda parte, não encontra o ponto onde possa ocultar-se, nem restringir-se, pois por natureza é imensa, tudo investe, impera sobre tudo com tal domínio, que a sinto em cada fibra do meu coração. Corre-me na respiração em tudo, e penso comigo que mais me ama o querer divino do que o próprio Jesus, porque ele frequentemente me deixa, mas a sua adorável vontade jamais me deixa. Ao contrário, por sua natureza, está em condição de não poder deixar-me. Com seu império de luz, me domina e triunfante espera oprimado nos meus atos. Ó divina vontade, quanto és admirável! A tua luz nada deixa escapar, e acariciando e brincando com a minha pequenez, tornaste conquistadora do meu pequeno átomo, e te comprases em perdê-lo na imensidão da tua luz interminável. Mas enquanto me sentia toda imersa naquela luz,
o meu amado Jesus moveu-se em meu interior e me disse: Filha minha, quem se deixa dominar pelo meu querer divino, em virtude dele recebe a virtude da fecundidade divina, e com essa fecundidade pode gerar nos outros aquilo que possui. Com essa fecundidade divina, a alma forma a mais bela e longa geração, que lhe trará glória o cortejo de ter gerado tantos partos nos próprios atos. Verá sair de si a geração dos filhos da luz, da felicidade, da santidade divina. Ó, como é bela, santa e pura a fecundidade do germe do meu querer divino. É luz e gera luz, é santa e gera santidade, é forte e gera fortaleza. Possui todos os bens e gera paz, alegria e felicidade. Se soubesses o bem que o germe fecundo desse querer tão santo trará a ti, e depois a todos, um germe que sabe e pode gerar, a cada instante, todos os bens que possui. Foi assim que a alteza da soberana rainha pôde gerar o Verbo eterno sem obra alheia, porque, não dando vida ao seu querer humano, deu vida somente ao querer divino, e com isso adquiriu a plenitude do germe da fecundidade divina, e pode gerar aquele que céu e terra não podiam conter, e não apenas pôde gerá-lo em si, no seu seio materno, mas também pôde gerá-lo em todas as criaturas. Quão nobre e longa é a geração dos filhos da celeste rainha! Ela gerou todos naquele fiat divino, que tudo pode e tudo encerra. Assim, a minha divina vontade eleva a criatura e a torna participe da fecundidade, da paternidade celeste. Que potência, quantos sublimes mistérios ela não possui? Eu então continuava meus atos no fiat divino e oferecia tudo para obter o seu reino sobre a terra. Queria investir toda a criação, animar todas as coisas criadas com a minha voz, a fim de que todas dissessem comigo: Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Depressa, depressa, venha o teu reino. Mas enquanto fazia isso, pensava comigo: como poderá vir este reino tão santo à terra? Nas criaturas não há mudança alguma, e ninguém se ocupa. O pecado e as paixões abundam. Como então poderá vir esse reino sobre a terra? E Jesus, movendo-se no meu interior, disse-me: Filha minha, o que mais é necessário para obter um bem tão grande como é o reino do meu fiat divino? É mover Deus a decidir-se a dar a sua vontade divina reinante no meio das criaturas. Quando Deus se move e decide, tudo supera e vence, até os próprios males. E a outra coisa necessária é que a criatura que o busca e pede a Deus que conceda bem tão grande, possua em si a vida do reino, que pede para as outras criaturas. Que quem o possui conhecerá a importância e não poupará sacrifícios para impetrar aos outros o bem que possui. Conhecerá os segredos, os caminhos que deve seguir, tornar-se-á importuna para vencer o próprio Deus. Ela será como o sol, que retém em si toda a plenitude da sua luz, e não podendo contê-la em si, sente a necessidade de difundi-la para fora, para dar luz a todos, fazer o bem a todos, torná-los felizes com a sua própria felicidade. Quem possui um bem tem a virtude de pedi-lo e de dá-lo,
Isso aconteceu na redenção. O pecado inundava a terra. O próprio povo, chamado povo de Deus, era o menor de todos, e mesmo que parecesse ocupar-se em impedi-lo, fazia-o de modo que superficial, pois não possuíam em si a vida daquele Redentor que pediam. Pode-se dizer que se ocupavam como hoje se ocupa a Igreja, as pessoas sagradas e religiosas, ao recitar o Pater Noster, mas a plenitude da vida da minha vontade que pedem no Pater Noster não está neles, e por isso o pedido termina em palavras, não em fatos. Assim, quando veio a Rainha do Céu, que possuía a plenitude da vida divina e tudo o que pedia para o bem dos povos, ela moveu a Deus, venceu, fê-lo decidir-se, e apesar dos males que existiam, o Verbo eterno veio à terra por meio daquela que já o possuía e formava toda a sua vida. Com a plenitude dessa vida divina, ela pôde mover a Deus e veio o bem da redenção. Aquilo que todos os outros juntos não puderam obter, a soberana rainha o obteve. Aquela que havia conquistado antes em si mesma o seu Criador e a plenitude de todos os bens que pedia para os outros, e sendo conquistadora, tinha a virtude de impetrar e dar o bem que possuía. A grande diferença, filha minha, entre quem pede e possui, e quem pede e não possui a vida divina. A primeira que pede com direito, a segunda a título de esmola. E a quem pede como esmola no máximo se dão moedas, mas não reinos inteiros. Ao contrário, quem pede com direito já possui. É senhora, é rainha. Quem é rainha pode dar o reino, e sendo rainha tem o seu império divino, junto a Deus para impetrar o reino para as criaturas. Assim acontecerá com o reino da minha vontade. Por isso te recomendo tanto, se atenta, faze com que ela forme em ti a plenitude da sua vida. Assim poderás mover a Deus. E quando Deus se move, não há quem lhe resista. Livro do Céu, volume 23, escrito Serva de Deus Luísa Picarreta, a pequena filha da Divina Vontade.